A democracia é que nem um copo d'água. Todos falam que bebem, mas na realidade, ninguém bebe o suficiente. Ou seja, em termos políticos, a democracia é pregada pela boca dos políticos, das pessoas, só que não é realizada plenamente. Por que eu estou falando isso? As pessoas querem um líder que lidere uma nação mais de 20 anos, que acabe a oposição, que as suas ideias sejam postas em mesa, em destaque. Não é desejoso você ter um projeto de país e que ele seja aplicado infinitamente? Fale a verdade. Fale a verdade. Até eu queria que isso fosse realidade. Mas não devemos nos limitar a isso, porque esses políticos, na primeira oportunidade, eles vão trair esses valores, os seus projetos, para seguir os seus projetos pessoais e depois vão perseguir adversários políticos com ideias novas, com inovações dentro desse debate político. Nós precisamos de ideias circulando. Se a gente não tiver ideias circulando num sistema democrático, e além de falar do discurso bonito dos políticos, nós precisamos disso, de uma ideia nova, de várias ideias novas que compõem um projeto político, mas isso só pode ser possível num projeto democrático. Nessa democracia que a gente estabeleceu com luta e suor. Vamos ver como os políticos instrumentalizam o conceito de democracia. Ao longo do meu mandato, o Brasil manteve-se presente nos fóruns hemisféricos e regionais, trabalhando pela democracia, pela liberdade e pela prosperidade econômica e social. E é isso que essas pessoas não compreendem. Essa extrema-direita raivosa, ela está ganhando corpo porque ela nega tudo. Numa sociedade que está magoada até com o regime democrático que não atendeu corretamente o que as pessoas reivindicavam. A democracia corre risco de verdade no mundo. Realmente a democracia corre um risco no mundo inteiro. Só que ela também é instrumentalizada pela boca dos senhores. Eu não pago pau de político. Tanto Lula quanto Bolsonaro quanto outros políticos dessa arena política pregam a democracia só para ter votos, mas realmente colocar políticas mais democráticas, onde que o povo realmente opine e não perpetue essas lideranças, esses políticos, na realidade, colocam a democracia sufocada, não pelo embate, pelo debate de ideias, e sim o ódio político. Eu falei sobre isso, e se você quer saber mais como que o seu ódio vira voto, aperte aqui no cardzinho aqui em cima. A democracia se tornou ódio. Não se tornou pluralidade de ideias. Quando a ideia é do seu adversário, não é admitida nesse campo democrático. Então, por que você está defendendo a democracia, já que você não ouve as opiniões do seu oponente político? Ou, vamos falar em contextos familiares. Quando você tem uma opinião, seja ela de esquerda, de centro, direita, por que você não ouve o familiar que tem uma opinião oposta à sua? É porque a democracia deixou de ser realidade dentro dos lares brasileiros, dentro das discussões de amigos, ou até mesmo na rua, no trabalho, em tudo que é lugar. Então a democracia já não é um regime mais seguido com tanto amor, com tanta luta pelos brasileiros e pelas pessoas desse mundo. A democracia se criou principalmente dentro das revoluções liberais, Revolução Francesa, Revolução Americana e entre outras revoluções. Foi instrumentalizada e também feita, realizada com o princípio dos três poderes, com o presidencialismo nos Estados Unidos. Você pode eleger agora um presidente, além do parlamento, que já estava estabelecido na Europa. Estavam abrindo o sufrágio aos poucos para a população poder votar.
Isso é democracia. Isso não deixa de ser democracia. Só que existe um pós-democrático. Será que as pessoas realmente estão ouvindo uma opinião da outra? Nesse regime democrático que foi idealizado para uma troca de ideias, para um melhoramento e pela representação da população, infelizmente a democracia já nasceu em crise. Já nasceu. Ela nasce e vai tendo crises ao longo do tempo. Só que a outra saída, para além da democracia, pode ser pior, porque ela é estabelecida de acordo com uma elite mais forte em cima da outra. A democracia tenta fingir, pelo menos, ou tenta pregar que todos tenham a mesma voz, mais ou menos. Eu vi uma entrevista no Roda Viva com o cara que fez Como as Democracias Morrem, o livro. É muito interessante como que ele fala de combater o autoritarismo. O tempo todo nessa entrevista. O tempo todo. Só que pouco é falado dentro dos acadêmicos da ciência política, ou os analistas políticos, ou jornalistas. Pouco é falado como a gente vai fazer a democracia ser vendável para a população. Pelo amor de Deus, a democracia já não está sendo mais defensável, porque as pessoas estão instrumentalizando, as pessoas estão roubando a democracia para a própria opinião, em vez de defender realmente a diversidade de ideias. Mas ninguém discute sobre isso. Ninguém discute que o apelo democrático está diminuindo ou está sendo mentiroso. O apelo democrático está sendo mentiroso. Estão vendendo uma democracia que não existe. Ou uma democracia que é falha. E uma democracia que não se estabelece realmente dentro desse discurso. Só que o pior é que tem pessoas que não defendem a democracia. E isso está ganhando popularidade. Não defender a democracia está virando moda nos dias de hoje. Veja o vídeo a seguir sobre como que a democracia está ruindo aos poucos dentro dos discursos na internet. E aí vem, né? Qual que é a corrupção da república? A democracia. É a arte da mentira. É a arte da persuasão. E aí vem a questão. Ah, o governante tem que olhar isso aí. Mas qual que é o meio de colocar o governante lá? É o regime do sofismo? É o da mentira? A gente vai selecionar os nossos líderes pela capacidade que ele tem de passar num concurso de carisma ou de mentir. Esse regime não tem sentido nenhum. A democracia não está sendo defensável. Está se quebrando dentro de discursos. E esses discursos estão tendo lastro, estão indo para a internet. E ele falou que a democracia é onde que tem os sofistas, aqueles que usam os discursos bonitos para te enganar e para ter voto. Então por isso que a democracia falha. Isso não deixa de ser uma verdade, que a democracia falha com essa questão. Existem muitos mentirosos na política. Só que todo regime humano é um regime falho. Por que ele é um regime falho? Porque a gente pode ver a natureza do homem. Qual é a natureza do homem? A natureza do homem é de formar elites. Elites políticas. E qualquer regime vai se formar aqueles que dominam e aqueles que vão ser dominados. Não que eu concorde com esse sistema. Claro que não. Mas a democracia pelo menos fala, ó, a gente vai tentar apaziguar isso e vai tentar intermediar essas questões. Vamos tentar remediar também qualquer abuso. Isso que ela prega na teoria. Só que quando você apoia um sistema que não é a democracia, que vai centralizar a mão em outros grupos, quando você centraliza esse poder nos outros grupos, esses grupos se tornam elites e eles vão ter alguém que eles vão obrigar a obedecer. A democracia pelo menos tem uma regra básica. Fica imoral pelo menos ter essa hierarquia ou essa discrepância de poder. Claro que eles fazem isso na surdina, escondidos, porque nenhum regime humano é perfeito. Porque o humano, sempre lembre disso, é um ser de elites. Quando você vê uma criança
Ou um animal mesmo, vamos referir a um animal, mas uma criança no colégio também serve. Vai existir aquela criança que vai ficar mais rodeada de pessoas em volta. Ou o animal vai ter um animal que vai ser mais líder, ter esse poder, essa influência, essa liderança. E as pessoas vão ficar em volta. As pessoas da mesma espécie ou outros animais vão ficar em volta. O ser humano, naturalmente, é um ser que forma elites. Como os animais também, existe um animal que é chamado de alfa. Ele vai conquistar esse grupo que está com ele. Vai ter uma pessoa mais carismática, mais habilidosa na fala, nas relações, que ela vai ser o líder daquele grupo. Isso a gente vê desde criança. Vão ter crianças que vão ficar isoladas, porque elas não têm habilidades sociais suficientes, e vai ter aquelas pessoas, aquelas crianças que vão ter maior habilidades sociais e vão gerir tal grupo. Sempre vai existir um valentão, um famoso dentro da escola, dentro de um grupo. E se você reverte isso para um sistema que não tenha como garantia o apaziguamento dos conflitos, vai ter alguém dominando outro alguém. Vamos tentar não ter essa relação. Vai ter essa relação porque o ser humano naturalmente é assim. A democracia fala, vamos tentar colocar mais ou menos no pé de igualdade. Essa é a democracia, mas ela é falha. Como qualquer regime. Nenhum regime é perfeito. Só que a democracia, para mim, se mostra menos falha. E se você está gostando desse conteúdo, já clique no like e também se inscreva. Ativa o sininho se você não quer perder nenhuma análise minha. Para acabar a nossa discussão, recentemente teve as eleições na Bolívia, onde que o Evo Morales, o presidente de esquerda que ficou muito tempo no poder, muito tempo mesmo, ele não pôde se candidatar pelas leis eleitorais. Isso a justiça fez certo lá. Ah, mas ele é amado pelo povo. Ah, mas o povo queria ele. Isso é antidemocrático, você está proibindo um candidato. Sim, mas o cara ficou, acho que, se não me engano, 20 anos no poder. O cara já ficou muito tempo no poder. O meu conceito de democracia, e muitos outros cientistas políticos, analistas, jornalistas, eu garanto que a democracia pode se basear também para permanecer numa rotatividade de poder. Você precisa pelo menos ter um ciclo de políticos, tanto de direita e esquerda, governando o país em diversos tempos. Você não pode ter um presidente de esquerda dominando sempre. Você precisa também de um contraponto no presidente de direita também dominando. Mas essa dominância não pode ser apenas de um grupo político. Tem que rodar. A máquina democrática tem que rodar. Por isso que eu sou a favor do fim da reeleição. Com o fim da reeleição, a gente roda o sistema democrático, porque a democracia faz com ideias novas. Isso é democracia. Não é a democracia que esses políticos ficam falando da boca para fora. Por isso que na Bolívia agora vai ter, finalmente, um presidente de direita. E olhe bem, eu nem sou de direita. Que bom que lá vai ter rotatividade, além do grupo do Evo Morales. Isso se chama democracia. A democracia precisa de alternância de poder para lá ficar. A democracia precisa mostrar para que veio, quais são seus valores, os valores de uma arena de debate político de diversas ideias. E a democracia, apesar de falha, é o melhor sistema que nós temos. Isso é minha opinião política. Pode ser que você não concorde. Então, por isso, debata comigo nos comentários. E é isso. Vamos politizar.